gente precisa ter também, por isso, traduzir tudo aquilo que a igreja é. Por isso, as paróquias são a expressão da igreja em São Paulo. Cada paróquia seja no seu espaço, na sua atribuição, com tudo aquilo que compete à paróquia, testemunha de Jesus Cristo lá naquele bairro. As congregações religiosas, as casas religiosas, as escolas católicas são a expressão da igreja também, dos meios de comunicação católicos, a nossa PUC católica, a AIME, como dizem os italianos, né? Queremos que também seja testemunha de Jesus Cristo na cidade. Veja quanto nós temos que nos converter também, né? Nós, igreja, tudo aquilo que toma nome de igreja, que muitas vezes é contra-testemunha daquilo que é justamente nosso ser e missão. Vós sereis minhas testemunhas, não para vos esconderdes, não para esconder a luz, a verdade do Evangelho, né? Não para esconder a fé, mas para fazer aparecer, iluminar, fermentar, salgar, dar sabor à vida desta comunidade urbana, desta realidade urbana, com tudo aquilo que é parte do ser, do agir da igreja. E aí, não desprezemos os sinais. A igreja está desarrumada, feinha, está mal cuidada, está suja. Conta testemunha da presença de Jesus Cristo na cidade. Não tem trabalho social, não tem obra social na paróquia, não é um bom testemunho de Jesus Cristo na cidade. E assim por diante, os sinais da presença. Põe o nome na igreja. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Igreja Católica Apostólica Romana. Põe o nome discretamente, como convém nas leis da cidade. Não põe uma placona fora das leis, você vai se multar. Mas põe o nome. Há tanta igreja hoje, todo mundo, a gente acha, todo mundo sabe o que é a Igreja Católica. Pois é. Aí a gente diz, esse todo mundo são as poucas velhinhas que sempre foram na sua igreja. Mas o muito povo que chegou e que não sabe que igreja é essa, não vai saber, por mais tradicionais que sejam as igrejas. Parece que é uma igreja católica, não sei não, porque tem tanta outra igreja hoje. Põe o nome, é testemunha sim, claro, de Jesus Cristo na cidade de São Paulo. Acolha bem o povo, sirva bem o povo, trate bem o povo, celebre bem a liturgia, faça bem a pregação. Recebo muitas queixas em relação às pregações. Gente, meus caríssimos padres, nas suas igrejas, talvez não em todas, mas em muitas igrejas, vão pessoas de cultura e que também ficam reparando como o padre prega. Talvez muitas pessoas muito simples não reparam, mas há pessoas que reparam sim como o padre prega. Dizem, mas o que eu levo dessa pregação? Que conteúdo tem nessa pregação? Prepare bem a homilia. Não despreze este momento de ouro que nós temos, da homilia, dos 10 minutos. 10 minutos. Porque a maioria das pessoas vai ouvir a igreja através da sua voz. Nesta ocasião, das pessoas que vão à igreja, sendo que, digamos, 90% dos católicos não vão regularmente à igreja. Então, estes 10%, digamos generosamente, 10% que vão regularmente à igreja, eles vão ouvir a palavra da igreja através de você. Não vamos desperdiçar isso. E vamos tentar fazer com que muito mais gente possa ouvir a voz da igreja. Temos tantas outras necessidades e possibilidades. Pois bem, caríssimos, testemunhas de Jesus Cristo na cidade de São Paulo, em tudo aquilo que a igreja é e faz. E nesse sentido, valorizar o patrimônio do testemunho daqueles que já nos precederam. Valorizemos a arte que temos em nossas igrejas, a cultura católica da nossa cidade. Valorizemos, não joguemos fora nada, não desprezemos nada do que outros já fizeram em bem e testemunho da fé em nossa cidade. Inclusive as histórias da fé, a gente precisa
abordar muito mais isso, as histórias da fé, portanto também a vida dos santos. Eu não quero de forma nenhuma desprezar a devoção simples do nosso povo, que vai pedir a bênção ao santo, que passa a mão no pé do santo, beija a fitinha da imagem. Isso tudo são formas e expressões de devoção, não vamos desprezar nada disso, mas a verdadeira devoção aos santos, nós devemos passar conscientemente, é a vida dos santos, conhecida, valorizada e colocada como exemplo, como ícone, para que as pessoas conheçam e imitem. Nós precisamos tirar muito mais do tesouro precioso, do testemunho da fé que nós já temos ao longo de 2000 anos, pelo amor de Deus, quanta coisa bonita que o povo não conhece mais, e por isso facilmente fica olhando simplesmente, porque um padre lá fez isso, porque lá naquele país aconteceu isso com a igreja, então o povo fica tudo somente com isso, porque escandalizado, que não conhece todo o patrimônio, a riqueza, o testemunho bonito e bom, tudo aquilo que a igreja fez e faz também hoje, em favor da humanidade, em favor dos outros. Então, tudo isso é justamente para ajudar a fortalecer a fé do nosso povo e o testemunho da fé do nosso povo. Algumas coisas muito práticas aqui. Eu recebi vários pedidos de criação de santuários em nossa arquidiocese. Há uma porção de igrejas que se chamam popularmente santuários, vem de uma tradição. Eu quero lembrar o seguinte: santuário deve ser erigido por quem de competência. No caso, é o bispo diocesano. Santuário não é porque simplesmente eu dou o título já é santuário. Não, santuário deve ser erigido de acordo com normas previstas. Portanto, há todo um processo, há normas a serem observadas. E eu peço não abusarem no uso do título de santuário onde o santuário não foi erigido. Se há intenção, interesse, conveniência de erigir um santuário, então faça o processo, o pedido, e nós veremos a conveniência, etc., de erigir o santuário. Santuários não podem ser todas as igrejas, né? Santuários são algumas igrejas com características especiais, onde há uma referência a uma devoção muito especial, não são as coisas ordinárias, há uma devoção especial, onde há uma especial afluência de povo em função daquela devoção, onde há uma estrutura de atendimento especial a peregrinos, onde inclusive existe todo um atendimento especial do ponto de vista litúrgico, sacramental aos peregrinos, né? E da evangelização. Esses são os requisitos básicos. Depois existem outros requisitos previstos no direito canônico. Porém, deve ser erigido. Se, portanto, não se use o conceito de santuário, ser erigido não foi. Porque é mentir para o povo. Claro. Não foi erigido? Não é. Então não usemos. Outra coisa, lei seca. Tá? A lei seca, nada de álcool. E agora, como fica com o padre que consome o vinho na missa? Bem, aqui, primeira coisa, bem-vinda a lei seca. Menos acidentes, menos bobeira por aí, etc, etc. Em relação, porém, à missa, isso poderia criar algum embaraço se de repente você sai da missa e alguém te pega no bafômetro e constata que você está um pouco além daquilo que é previsto e faz um escândalo, quem sabe, prende o padre, escândalo, bebeu, dirigiu. Isso tem que estar muito atentos, que pode acontecer, né? Então evitemos, mas não evitando a missa. Faltava, né? Continuemos a celebrar a missa normalmente usando vinho, mas aqui a minha recomendação: use moderadamente. Não precisa encher o cálice, nem meio cálice. A comunhão nas duas espécies,
Quando há concelebração, eu observo, né, que aí se põe meio cálice, mais meio cálice, mais meio cálice, todo mundo vai fazer comunhão por intenção, no fim 2, 3 tem que consumir todo aquele vinho consagrado, não tem motivo. Então, a comunhão por intenção, portanto, supõe que não precisa encher meio cálice, meia dúzia de meio cálices, né? Meios cálices. Então, use moderadamente o vinho, um pouco de vinho, um golinho de vinho, não vai acusar no bafômetro. Depois da missa, tome um bom gole d'água. Isso também ajuda. De resto, meia hora depois, isto já não deveria mais ter efeito nenhum. Mas, de toda maneira, usem com a sabedoria e discernimento como vocês sabem fazer. Mas recomendo atenção, porque que apareça algum escândalo, sempre, mesmo que seja um escândalo injustificado, né, é sempre desagradável. E depois para você explicar que gênero humano não é a mesma coisa que José Germano, né, custa muito, né? Então, trate com moderação. A questão do uso do suco de uva em vez do vinho é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Suco de uva que não tire a natureza do suco de uva. Não deve ser desnaturado, colocando produto químico. Ele deve ter exatamente as condições, as qualidades do suco de uva. E aí existe uma orientação justamente da Santa Sé sobre isso. Suco de uva que seja suco de uva. E ser guardado, não guardado de maneira inconveniente, de maneira a perder as qualidades de suco de uva, adicionando, sei lá, né, conservantes e coisas assim. Suco de uva que você compra no mercado, não. Todo esse suco de uva comprado no mercado adiciona coisas que tiram as características da natureza de suco de uva. O suco de uva deve ser suco de uva mesmo. Aqui na Arquidiocese, caríssimos bispos auxiliares, a questão do uso de suco de uva seja dada por licença específica do bispo. Se alguém realmente tem problema e necessidade, peça por escrito ao bispo. O bispo pode dar esta licença, que claramente é uma licença por tempo, e precisa ser renovada, porque eu não sou favorável a gente declarar assim universalmente: use suco de uva. Não, porque a matéria do sacramento da Eucaristia é vinho. Normalmente é o vinho. Suco de uva, por exceção, sim, pode ser. Então, quem precisa, quem tem razões para, também porque tem a tendência a consumir um pouco mais de álcool, pode ser que alguém tenha, então pode pedir e se dá por escrito, naturalmente, de maneira controlada, mas não vamos universalizar isso aqui na Arquidiocese, né? Quanto ao pão, também aqui, Vinho sem álcool. Vinho sem álcool não é vinho. Vinho sem álcool não pode ser usado como matéria da missa também não. Vinho sem álcool foi desnaturado como vinho. Não é vinho. Não pode ser usado como matéria para a missa. Então, quanto ao pão, a hóstia, também aqui uma questão. Alguns têm alergia ao glúten. Todos os produtos que têm farinha têm glúten. Então, aqui, porém, a Santa Sé prescreve o seguinte: pão sem glúten não é mais pão. Não é, portanto, matéria para a Eucaristia. Então, um mínimo de glúten deve ter. Existe, então, pão com pouco glúten, ou hóstias com menos glúten. Dá para pedir quem tem dificuldade, mas não me parece o caso. Se houver algum caso, então, que se manifeste, e apresente essa questão. Mas, se não, é pão, sim. Mas não use o pão do padeiro. Nós temos a prescrição da igreja qual tipo de pão deve ser. Não é o pão do padeiro, não. Mesmo quando algum liturgista, talvez por aí, disse: não, pão é pão, qualquer pão é bom. Não.
a disciplina da igreja diz diferente. Deve ser o pão previsto conforme diz a prescrição litúrgica, né? Então, por favor, também nisso a gente tem que ter, levar em conta. Outra coisa, a segurança nas igrejas. Nós vimos o que aconteceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Isto tanto mais agora nos deve fazer pensar na segurança nas igrejas, salões paroquiais, espaços de reunião e assim por diante. Existem as prescrições do município de São Paulo, vamos levar a sério. Vamos levar a sério, porque senão, depois acontecendo alguma coisa, é o desastre, não só em relação a vidas em risco, mas o desastre do escândalo e das consequências. Hoje, por exemplo, eu escutei nessa manhã, por exemplo, só da indenização, né, uma associação das famílias, daqueles que morreram lá na boate, lá em Santa Maria, estão pedindo a indenização de nada menos de 3 bilhões de reais. 3 milhões por pessoa? Eu não escutei isso não. Então, em todo caso, é um número assombroso. Assombroso. Até por isso, agora não queremos gastar 50 mil para pôr em ordem as coisas. Depois vamos pagar muito mais se alguma coisa acontecer. Portanto, estejamos atentos, porque a igreja nesse ponto também vai ser muito mais observada, aliás, já está sendo observada. Já tem repórter girando por aí, vendo as igrejas e pronto para dar espetáculo, né? Fazer escândalo, a igreja não observa, a igreja põe em risco, e é claro, será mais motivo para dizer católicos não vão mais à igreja porque lá é arriscado, né? Bom, missas no Tríduo Pascal. Eu digo aqui uma coisa que até parece brincadeira, mas com conhecimento de causa, né? Missas no Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo, somente aquilo que é previsto no Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, a missa da manhã é a missa do Crisma. E essa não se faz em cada paróquia, se faz com o bispo. Quinta-feira à tarde, somente a missa na ceia do Senhor, né? Memorial da última ceia, né? No início, não no meio da tarde. No meio da tarde, não. A igreja põe a referência no cair da noite. Portanto, não, por comodismo, não está perdendo sentido. Se faz no meio da tarde, perdeu sentido. Como fazer missa? A missa já vale para domingo. Sábado ao meio-dia, já vale para domingo. Não, perdeu sentido. Ao meio-dia, sábado, não é ainda missa pré-festiva para domingo. Então vamos observar o sentido das coisas. Quinta-feira Santa, só a missa nas paróquias, e façam o melhor possível, convide o povo, bela missa, a missa do memorial da última ceia da instituição da Eucaristia, aquela missa. Não outras missas. Sexta-feira Santa não se faz missa. Sexta-feira Santa existe simplesmente a celebração em comemoração, paixão e morte de Jesus, né? Sábado Santo não há missa durante o dia, somente a missa da Vigília Pascal. A Vigília Pascal também não às 3 da tarde. Vigília, aí no cair da noite, ou à noite, ou de madrugada, né? Mas, como de costume, no cair da noite, ou à noite, né? Mas, pelo amor de Deus, que sentido tem acender o Círio Pascal no meio da tarde, no sol de verão, né? Brilhando a toda? Não. A liturgia está ligada aos simbolismos que dão expressão ao conteúdo, seu significado, né? Então, mas é dia de São Judas, é dia de Santo Expedito, é dia de Nossa Senhora de Lourdes, é dia de quem mais? De Santo Antônio, sei lá, de quem seja, né? Não, senhor, não se faz. Domingo, salvo raríssimas exceções, o santo fica por conta de Jesus Cristo, né? Domingo, dia do Senhor, se é o patrono da paróquia, muito bem, aí sim, solenidade na paróquia.
dia do santo da paróquia, mas domingo, a celebração patronal, né, da missa do santo. Agora, se não, domingo, a missa dominical. É isso que prevê justamente a reforma litúrgica, basicamente isso, colocar no centro da celebração, aquilo que está no centro da nossa fé, o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Portanto, domingo, dia do Senhor ressuscitado no meio de nós, né? E por isso não se deve de forma nenhuma esse costume que tem de fazer cada vez a festa do santo, a lembrança do santo, porque todo dia 28 é dia D, o dia 13 é dia D, o dia 10 é dia D, o dia 7 é dia D. Não, o dia D é só uma vez por ano, também não vamos abusar. Eu não desaprovo que cada dia do mês em que se lembra a festa do santo possa fazer lá as suas devoções, mas não se deve fazer a missa do santo. Se dá uma catequese, se dá umas bênçãos, se celebra a missa, mas é a missa do dia. Missa do dia. A igreja não prevê na liturgia que o santo seja comemorado 12 vezes por ano. Não prevê isso, né? Portanto, não prevê a liturgia fazer 12 vezes a festa do santo. É uma vez. Então, nas outras vezes, algumas paróquias têm costume, não desaprovam, bem que isso também tem que ser feito com cuidado, porque não pode ser colocado à frente do mistério de Cristo, nunca. Por isso, se cai no domingo, nunca pôr a devoção antes do domingo, né? E se cai nos dias prescritos, então, ainda mais. Nós temos, por exemplo, o Tríduo Pascal. Não se deve colocar nenhuma celebração fora daquilo que está previsto no Tríduo Pascal. Celebração da palavra, isto para uma catequese, para evangelizar o povo pode ser feito, mas não celebração da missa. Por outro lado, a semana da Páscoa, oitava da Páscoa, não se fazem comemorações de santos. Leiam, por favor, o que diz o diretório litúrgico na introdução. É bom ler, espero que todas as paróquias tenham. Sigam o diretor litúrgico, os folhetos dominicais, quaisquer que sejam, as liturgias diárias, quaisquer que sejam, são instrumentos interessantes, úteis para ajudar, mas elas não são referencial para a liturgia. Referencial para a liturgia é o diretório da liturgia da CNBB, da Conferência Episcopal de cada país, no caso da CNBB. Este é o referencial para a liturgia no Brasil, e não qualquer que seja o folheto litúrgico. E vi, inclusive, na agenda, né, da CNBB, agenda litúrgica da CNBB, que não é o diretório litúrgico, agenda. Aparece, por exemplo, a comemoração da Anunciação deste ano, dia 25 de março, já cai na Semana Santa, então antecipado para o dia 23. Errado. O diretório litúrgico mesmo da CNBB corretamente pospõe a comemoração da Anunciação para a segunda-feira depois da oitava da Páscoa. Corretíssimo. Pospõe. Durante a oitava da Páscoa não se fazem celebrações de santos nenhum. É Páscoa do Senhor. Toda a oitava é Páscoa do Senhor. Portanto, não se fazem comemorações de padroeiros, de santos, não se faz. É Páscoa do Senhor. Bem, essas são umas pequenas orientações litúrgicas. Por favor, usem o diretório litúrgico da CNBB, é o referencial para as celebrações, leia as introduções. E com isso, eu me desculpo pelo longo que fui, mas era necessário de minha parte que eu dissesse essas palavras. Obrigado, que Deus